Fala, raizeiros! Beleza? Quem tá falando é ele mesmo, apresentador Leonardo dos Santos. E hoje a gente vai contar a história dele, Luciano, nosso jogador querido no São Paulo. Vamos contar a história dele desde o começo da carreira dele até o São Paulo. Então, bora pra cima, escutar mais uma história do Raízes do Morumbi Crash. Carreira do Luciano. Revelado pelo Atlético Goianiense, Luciano fez sua estreia profissional no dia 7 de março de 2012 contra o Gurupi em jogo válido pela Copa do Brasil, sendo esta sua única aparição no campeonato durante sua passagem pelo clube. O jogador disputou 5 partidas do Brasileirão, marcando um gol. Já no Avaí, no início de 2013, acertou sua transferência para o Avaí. O atacante estreou pelo clube catarinense no dia 27 de julho em partida contra a Chapecoense, substituindo o volante Ale. Mesmo sem se firmar entre os titulares, Luciano disputou 23 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e marcou 5 gols. Já no ano seguinte, pelo Campeonato Catarinense, participou de 4 jogos e marcou 2 gols. Já no Corinthians, no dia 13 de fevereiro de 2014, o Corinthians anunciou a comprado de 25% dos direitos econômicos do jogador e que ele representaria o clube por 3 temporadas. Estreou pelo clube alvinegro no dia 22 de fevereiro em partida válida pelo Campeonato Paulista daquele ano, substituindo pelo ano Paulo Guerreiro na vitória de 3-2 contra o Rio Claro. Já no seu segundo jogo com a camisa do Corinthians, com o Corinthians, novamente marcou 2 gols na mesma partida. No dia 21 de agosto, na partida contra o Goiás, Luciano fez 3 gols em 11 minutos, na vitória de 5-2 na Arena Corinthians. No total pelo Timão, o atacante atuou em 93 partidas e marcou 24 gols. Já no Leganés, no dia 23 de agosto de 2016, Luciano foi contratado pelo Leganés da Espanha. A transferência, que inicialmente seria por empréstimo, acabou sendo definitivo por uma taxa de 400 mil euros, 1,4 milhões de reais. O jogador realizou 25 partidas e marcou 4 gols com a camisa do time espanhol, chegando a balançar as redes contra o Real Madrid numa partida válida pela La Liga. Já no Panathinaikos, Luciano acertou com o Panathinaikos no dia 12 de julho de 2017, assinando por empréstimo até o final do ano. O Corinthians ainda seguiu com 25% dos direitos econômicos do atacante. O jogador, no entanto, não teve muito destaque na equipe grega. No Fluminense, foi anunciado pela equipe no dia 30 de junho de 2018. Chegou ao tricolor por empréstimo de 3 temporadas, com opção de compra e permaneceu até o julho de 2019. Luciano destacou-se no clube carioca e marcou 18 gols pelo Flu, sendo um dos melhores marcadores da temporada de 2018. Também foi artilheiro da Copa do Brasil de 2019, juntamente com Kikiko e Paulo Guerreiro, com 5 gols marcados. O Grêmio, no dia 29 de julho de 2019, foi anunciado como reforço do Grêmio para o restante da temporada. Até o fim de 2022, o clube comprou 50% dos direitos do jogador, junto ao Leganés, da Espanha. O jogador chegou para disputar o Libertadores de 2019 e o Campeonato Brasileiro de 2019. Pelo Grêmio, o jogador não participará da Copa do Brasil de 2019.
já que disputou a mesma este ano com o jogador do Fluminense. Luciano estreou pelo Grêmio no dia 10 de agosto de 2019, tendo a oportunidade de atuar por 70 minutos e depois ser substituído pelo meio-campista Patrick. Luciano pode atuar em 20 jogos em 2019 e efetuar 5 gols, fechando o ano com um dos melhores atacantes do Grêmio e podendo ingressar em 2020 como titular na sua posição. E aí, Raizinhos! Estão gostando da história do Luciano, o nosso atacante do tricolor paulista? Então, todo mundo já sabe, tá chegando a hora daquele recadinho da Isabela Henrique pra vocês! Fala, raizeiros, beleza? Eu sou a Isabela Henrique e estou entre os apresentadores do mais novo projeto Raízes do Morumbicast. Primeiramente, não deixe de nos acompanhar e ficar por dentro de tudo em nossas redes sociais. Você que quer nos patrocinar ou fazer uma parceria, entre em contato através do nosso e-mail raízesdomorumbicast@gmail.com. São Paulo, 2020. Em 18 de agosto de 2020, aceitou com o São Paulo, que em troca cedeu Everton ao Grêmio. Em sua estreia, marcou o gol de empate contra o Bahia. E no jogo seguinte, ainda no primeiro tempo, deu assistência ao Pago na vitória de 1-0 contra o Sport. Em sua terceira partida, balançou as redes novamente na vitória sobre o Atlético Paranaense. O gol saiu no segundo tempo, garantindo a vitória do São Paulo por 1-0. Em um ritmo embalado, marcou o segundo gol da vitória por 3-1 sobre o Fluminense no Morumbi. Em 6 de setembro, triunfo que inclinou naquela rodada o São Paulo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já no dia 10 de setembro, marcou o único gol do São Paulo no empate entre 1-1 com o Red Bull Bragantino. O atacante voltou a balançar as redes no dia 26 do mesmo mês, fazendo o gol de empate do tricolor contra o Internacional no Beira-Rio. Em 14 de outubro, foi muito bem no frenético confronto contra o Fortaleza. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, marcando um gol e dando 2 assistências. O jogo acabou em 3-3. Porém, no jogo de volta, o São Paulo se classificou. Em 1º de novembro de 2020, fez o último gol de São Paulo na goleada por 4-1 sobre o Flamengo, no Maracanã, sendo esse o 6º gol de Luciano pelo clube no Brasileirão, em apenas 13 jogos. Em 14 de novembro, marcou os 2 últimos gols do São Paulo na emocionante partida contra o Fortaleza. Terminada em 3-2, em seu último gol recebeu de Igor Vinícius um pouco antes da área e de canhoca, chutou forte no ângulo do goleiro. Já no dia 18, realizou uma de suas melhores atuações pelo São Paulo, num jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. No segundo tempo do jogo, ainda 0-0, recebeu de Daniel Alves e de canhoca deu um leve caca para a bola entrar no fundo das redes de Diego Alves. Poucos minutos depois, recebeu de Reinaldo e subiu no centro da área para dar um forte cabeceio e marcar o segundo gol. O jogo acabou em 3-0, com o último gol marcado por Pablo. Em 22 do mesmo mês, fez o gol de empate na partida contra o Vasco da Gama, terminado em 1-1. No dia 28 de novembro, se destacou ao fazer uma excelente partida contra o Bahia, marcando 2 gols, sendo um deles de bicicleta e o outro de fora da área. O jogo acabou em 3-1 para o tricolor. Em 3 de dezembro, deu uma assistência para o meia Igor Gomes fazer o primeiro gol da vitória por 3-0 sobre o Goiás, que colocou o tricolor na liderança do Brasileirão. Em 6 de dezembro, após uma jogada ensaiada no escanteio, Luciano de primeira chutou de canhoca e fez o gol da vitória, com 1-0,
contra o Sport. No jogo de 13 de dezembro contra o Corinthians, Luciano ainda no primeiro tempo sentiu uma lesão muscular e foi substituído. A ausência do atacante nos próximos jogos afetou o time que não só caiu de vencer, como também ficou perto de perder a liderança. O que aconteceu no jogo em que Luciano voltou ao time em 21 de janeiro de 2022. O Brasileirão acabou sendo adiado para o começo de 2022, devido à pandemia da Covid-19. Contra o Internacional, Luciano até fez um gol, porém o São Paulo foi derrotado por 5-1 e perdeu a liderança do campeonato. Em 23 de janeiro, marcou o gol do Tricolor no empate por 1-1 contra o Curitiba, com o time paraense empatando nos últimos minutos finais. Ao acabar o jogo, Luciano sentou-se no banco de reservas e começou a chorar. Apesar de muitos acharem que a causa do jogo era o empate na casa do clube, o verdadeiro motivo era que Luciano havia perdido seu irmão na semana anterior. O jogador, inclusive, usou em seu uniforme o nome de Jonathan em vez de seu nome, e ao marcar o gol, dedicou ao seu irmão falecido. Em 11 de fevereiro, marcou no último lance do jogo o gol de empate do São Paulo contra o Ceará. Com o jogo terminado em 1-1 em 15 de janeiro, se destacou ao ser o líder do time na virada por 2-1 sobre o Grêmio, marcando o gol da virada após arrancar e driblar um marcador. Essa foi, curiosamente, a primeira vitória do time no ano de 2022. O time não vencia desde dezembro de 2021. Em 20 de fevereiro, mesmo após marcar de pênalti no clássico contra o Palmeiras, não teve o resultado esperado, o que colocou um gol de Rony nos minutos finais e perdeu a chance de título no Brasileirão. Em 25 de fevereiro, na última rodada do Brasileirão, marcou de falta o primeiro gol do São Paulo na vitória por 2-1 sobre o Flamengo, no Morumbi. Porém, o adversário rubro-negro acabou levantando a caça do campeonato, pois em outro jogo da rodada, o Internacional não venceu o Corinthians. Foi o grande destaque do time na temporada de 2020 e 2021, terminando como artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020, com 18 gols marcados, juntamente de Claudinho, do Red Bull Bragantino. Além disso, capturou o prêmio Bola de Prata da ESPN como o melhor atacante do campeonato ao lado de Marinho. Luciano ganhou um gigantesco carinho da torcida pela garra dentro de campo, coisa que os torcedores cobravam do time antes de marcou seu primeiro gol logo na segunda partida do São Paulo, pelo Campeonato Paulista, na goleada de 4-0 sobre o Olímpia de Limeira. Com a assistência de João Rojas, o jogador voltou a balançar as redes na partida seguinte, fazendo gol na goleada por 4-0 sobre o Santos, no Morumbi. Em 2 de maio, no clássico majestoso, válido pela 10ª rodada do Paulistão, Luciano fez o último gol do empate de 2-2 com o Corinthians, de pênalti, salvando o São Paulo da derrota. Após um tempo sem jogar, Luciano voltou a atuar no dia 16 de maio, substituindo Prago, nas semifinais do Campeonato Paulista contra o Mirassol. Na mesma partida, o atacante recebeu assistência de Igor Vinícius e marcou um gol na goleada por 4-0. Em 23 de maio, Luciano foi decisivo e fez o segundo gol do São Paulo, na vitória de 2-0 sobre o Palmeiras, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, ajudando o Tricolor a se sagrar campeão do torneio pela 22ª vez. Além disso, o atacante foi peça fundamental para o São Paulo, pegar os dois jejuns de uma vez, o de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista
e um hiato de 8 anos sem conquistar nenhum título. Em 8 de junho, balançou as redes 2 vezes na elástica goleada por 9-1 sobre o 4 de julho, pela Copa do Brasil. O atacante marcou o primeiro gol e o último gol do tricolor na partida. Após isso, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico São, o Ciano se machucou na derrota por 2-0. O jogador só voltou a entrar em campo no dia 22 de agosto, numa vitória por 1-0 contra o Sport. Em 19 de setembro, Luciano marca seu primeiro gol no Brasileirão, na vitória por 2-1 contra o Atlético Goianiense, na 21ª rodada da competição. Foi decisivo novamente contra o Palmeiras, no Choque Rei, do Allianz Parque, dessa vez pelo Brasileirão. Em 17 de novembro, o atacante, após a falha de Cacique de Paula, marcou o segundo e o último gol da partida, arrastando o tricolor da zona de rebaixamento. Em 16 de dezembro, Luciano teve uma noite esperada, quando o seu primeiro jogo no Morumbi, com a presença da torcida, marcou 2 gols e foi o herói da vitória por 3-1 sobre o Juventude, pela 57ª rodada do Brasileiro, ligando o campeão do rebaixamento. Após o jogo, a torcida aplaudiu e ovacionou. O jogador, que emocionado, agradeceu aos torcedores presentes antes de sair do campo. Luciano! Luciano! Torcida de São Paulo após a vitória contra o Juventude. 2022. Devido a uma lesão ainda na pré-temporada nesse ano, Luciano ficou as primeiras semanas da temporada lesionado. Foi relacionado pela primeira vez no ano no clássico contra o Santos, em 20 de fevereiro, no qual o São Paulo venceu por 3-0, mas Luciano acabou não entrando em campo. Com ele, só foi estreado na temporada 4, dias depois, no dia 24, em um empate em 0-0 contra o Campinense pela Copa do Brasil. Em 19 de março, Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo, por 2-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, sendo esse o seu primeiro gol na temporada 2022. No lance, após o chute de Alisson na entrada da área, Luciano, sem consigo, ele no rebote de goleiro, sem ângulo, chute de perna direita para desempacar o Kaká. Após o fim da partida, foi novamente ovacionado pela torcida com um grito de Luciano! No Morumbi. Em 7 de abril, marcou de pênalti o gol da vitória de São Paulo, por 3-2 sobre o Ayacucho, em Lima, na estreia do tricolor na Copa Sul-Americana. Aos 41 do segundo tempo, dando os 3 pontos para o time paulista. Na partida seguinte, em 10 de abril, Luciano marcou de cabeça o último gol de São Paulo, na vitória por 4-0 sobre o Atlético, válida pela primeira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante vem arrancando pelo meio de campo e abre na direita para Peló, que cruza para Luciano, agora finalizando a jogada, cresta forte no ângulo do goleiro. Em 27 de abril, o São Paulo assinou a renovação de contrato de Luciano até dezembro de 2024, aumentando em 90 mil a quantia salarial para 490 mil. Em 2 de maio, Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Santos, no clássico São, pelo Brasileirão. Seu gol foi de pênalti, cobrando no alto do goleiro João Paulo. Após o jogo, deu uma entrevista polêmica sobre o lance que resultará em seu gol. No lance, Alisson, São Paulo, ex-Marcos Leonardo Santos desconta um lateral quando o Santista toca na bola e a manda para fora. Na sequência, o São Paulino toca na bola para dominar e cobrar o canto. Na sequência, o resultado na penalidade marcada. A reclamação era do juiz Leandro Pedro Blandan, na teoria ter dado o lateral para o Santos,
fazendo a equipe baiana ter avançado ao ataque e ficado exposta na defesa. Gerando um ataque de perigo, a equipe da capital, na entrevista de Luciano, o atacante disse: melhor eles saírem irricados e a gente ganhar do que a gente sair irritado, né? Deixa o Santos reclamar e a gente comemorar a vitória. Em 8 de maio, marcou o gol do São Paulo no empate por 1-1 contra o Fortaleza. Pelo Brasileirão, no gol após uma bola enfiada genial de Igor Gomes. Recebeu o lado esquerdo e finalizou cruzado para lá. Passou por uma péssima fase, ficando mais de um mês sem marcar e jogando abaixo do esperado. Voltando a marcar em 30 de junho, na partida de ida das oitavas da Sul-Americana contra o Universidade Católica, quando ainda no primeiro tempo marcou 2 gols e foi o principal jogador do time na vitória por 4-2, no primeiro gol após o lançamento de Jandeiro para a área adversária. Carelli pressionou Isla, que escorregou devido à má qualidade do gramado, e colocou para Luciano livre de marcação, fazer o segundo gol. Já em seu segundo tempo, após o passe de Rinaldo pela esquerda para a entrada de área, Luciano deu apenas um toque para trás, driblando 2 marcadores e finalizou o ângulo do goleiro adversário. Em 3 de julho, Luciano marcou os 2 gols do São Paulo na vitória por 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Em Goiânia, o primeiro foi feito de pênalti, chutando o rasteiro no mesmo canto, que o goleiro pulou, e o segundo foi de bicicleta, após um bate-rebate na área e a sobra da bola alta. Em 7 de julho, no jogo seguinte, marcou gol pela terceira partida consecutiva, dessa vez uma vitória por 4-1 sobre a Universidade Católica, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Em seu gol, após Edson ligar pela bola na esquerda e conseguir colocar cara a Cacique, o atacante São Paulino cruzou para a entrada da área, onde Luciano chegou batendo e contou com o desvio do defensor adversário para marcar o primeiro gol. Em 14 de julho, Luciano saiu do banco para ser importantíssimo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o Tricolor vencer por 1-0 no Morumbi, a equipe enfrentava o rival Palmeiras no Allianz Parque. Ele é derrotada por 2-0 para o segundo tempo, quando Luciano foi ao campo no lugar de Cacique e decidiu. Após o craque adversário, Rafael Veiga perdeu o pênalti. Cerca de 1 minuto depois, o árbitro Leandro Pedro Guedes aplicou uma penalidade a favor do tricolor, sofrido por Carelli. Luciano pegou a bola e consequentemente marcou o primeiro gol e o único gol de São Paulo. Na partida, fazendo o placar agregado ficando em 2-2 e consecutivamente levando a partida para os penalidades. Na decisão pênalti, Luciano bateu o primeiro pênalti, São Paulino, porém acabou caindo no goleiro Épico. Isso não prejudicou a equipe, que levava o nome da capital, pois após 2 defesas do goleiro Jandeiro, o tricolor se classificou de forma histórica e heróica para a próxima fase. Em 17 de julho, Luciano marcou o primeiro gol de São Paulo, no empate por 2-2 contra o Fluminense, no Morumbi, com o jogo em 1-0 para o adversário, após Igor Gomes cobrar um escanteio pelo lado esquerdo e a defesa carioca arrastar para o campo esquerdo do campo. O Nelson Paulino cruza mais uma vez na área, com a zaga vigiando a bola para a segunda trave. Luciano prestou no campo os postos de Rádio para empatar a partida com 7 gols em 5 jogos. Luciano voltava à sua boa fase. Em 20 de julho, no frenético confronto com São Paulo e Internacional, no Beira-Rio, onde o tricolor teve de buscar o empate 3 vezes no jogo e saiu de Porto Alegre com uns 3-3. Luciano marcou o terceiro gol do time no jogo.
Após Rafinha arrancar a defesa pelo lado direito, a criadora da área cruzou em diagonal para Luciano cabecear no campo do goleiro Daniel. Em 29 de julho, Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo, com 1-0 sobre o América Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No lance, após Igor Gomes abrir a direita, Igor Vinícius cruzou perfeitamente para Luciano cabecear na segunda trave. No segundo tempo, saiu pressionado após sentir uma corrida. Em 18 de agosto, no jogo de volta da Copa do Brasil, Luciano foi decisivo e marcou 2 gols no empate do tricolor por 2-2 contra o América Mineiro, classificando o São Paulo para as semifinais da competição. Em seu primeiro gol, após uma bela jogada e passe de gestor, acertou um belo chute no alto do goleiro Cavicchioli, com o pé esquerdo no segundo após uma assistência de chaleira de Carelli. De gol marcador e finalizou de direita no campo do goleiro. Em 25 de setembro, Luciano marcou o segundo gol do São Paulo na goleada por 4-0 sobre o Havaí, no Morumbi, pelo Brasileirão. No gol, após bela jogada pela esquerda, Nestor filtra na área, recebe de Reinaldo e logo depois toca para trás, um pouco depois da meia-lua, onde Luciano de carrinho coloca no campo do goleiro Gleidson. Apesar da derrota por 2-0 para o Independente do Valle na final da Copa do Sul-Americana, em 1 de outubro, Luciano foi um dos destaques do torneio e foi eleito para a seleção do campeonato. Entretanto, sua atuação pífia na final rendeu muitas críticas de torcedores. Em 20 de outubro, Luciano chegou a marcar de 50 gols com a camisa do São Paulo, a marcar o terceiro gol na vitória de São Paulo por 3-1 sobre o Curitiba no Morumbi. Em jogo válido pelo Brasileirão, marcou após ele concorrer por toda a esquerda e lhe conceder a assistência segundo a trave. Em 5 de novembro, marcou o único gol de São Paulo na derrota por 3-1 sobre o Fluminense no Maracanã, com um belo chute de fora da área. Em 13 de novembro, marcou o segundo gol da vitória por 4-0 sobre o Goiás, na última rodada do Brasileirão 2022. Após o fim da temporada, foi anunciado que Luciano herdaria a camisa 10 do São Paulo, com a saída de Licão para o Cruzeiro. E aí, Raizinhos! Estão gostando da história do Luciano, o nosso atacante do tricolor paulista? Então, todo mundo já sabe, tá chegando a hora daquele recadinho da Isabela Henrique pra vocês! Fala, raizeiros, beleza? Eu sou a Isabela Henrique e estou entre os apresentadores do mais novo projeto Raízes do Morumbicast. Primeiramente, não deixe de nos acompanhar e ficar por dentro de tudo em nossas redes sociais. Você que quer nos patrocinar ou fazer uma parceria, entre em contato através do nosso e-mail raízesdomorumbicast@gmail.com. Em 2023, após um início ruim com a camisa 10, passando a atuar mais como um meio-campista amador, Luciano marcou seu primeiro gol na temporada 2023 contra a Portuguesa, em 26 de janeiro, pelo Paulistão na vitória por 4-1 no Morumbi. Numa cobrança de escanteio de Oélio com Rato, Luciano subiu alto na primeira trave e cabeceou para o fundo do gol. Em 29 de janeiro, marcou o único gol de São Paulo na derrota por 2-1 sobre o Corinthians, no primeiro majestoso do ano. Após um belo cruzamento de Wellington, dominou e finalizou no campo de caça, para diminuir o placar. Com esse gol, empatou com o Borges na sexta colocação dos maiores artilheiros do tricolor no século XXI. Com 54 gols marcados, além disso, se tornou o jogador com mais gols na história do clube vindo do banco de reservas, com 12 gols vindo dos suplentes empatados com França. Em 12 de abril, no empate por 0-0 contra o Ituano na Copa do Brasil,
Luciano chegou a marca de 150 jogos disputados pelo São Paulo. Em 22 de abril, após uma longa seca de gols, marcou o primeiro gol da vitória por 3-0 sobre o América Mineiro, na segunda rodada do Brasileirão. Abriu um placar com um chute de fora da área, que contou com a ajuda do goleiro adversário. Em 7 de maio, no Brasileirão, Luciano marcou o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Internacional, dentro do Morumbi. No gol, após errar uma cobrança de pênalti, aproveitou o rebote do goleiro Keller e mandou para o fundo do gol. Ao empurrar para dentro das redes, chutou virando o rosto. Em 17 de maio, marcou o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Sport, fora de casa, pela Copa do Brasil. Após gol a tabela envolvendo Thiago Maia, Gabriel Neves e Marcos Paulo, com direito à assistência direta, Luciano recebeu e de carrinho empurrou para as redes. Após o gol, virou-se para a torcida do Sport e indicou com as mãos garras de leão, mascote do clube pernambucano. Tornou-se a marcar esse tempo o jogador com mais gols vindos do banco na história do São Paulo. Com 13 gols, ele é o quinto maior artilheiro do clube no século XXI, com 57 gols. Em 8 de junho, marcou o segundo gol do tricolor na goleada por 5-0 sobre o Colima. Numa grande atuação do atacante com um gol e uma assistência, marcou após corta-luz de Jonathan Carelli e gol a finalização no campo do goleiro. Em 21 de junho, marcou o gol da virada por 2-1 sobre o Atlético Paranaense, no Morumbi, em uma jogada trabalhada, indo desde o goleiro Rafael até o Carelli. O argentino fez um gol que gol e ajustou para Luciano, que chutou de primeira, no ângulo de dentro. Tornou-se o oitavo jogador em atividade com mais gols no Campeonato Brasileiro, com 59 gols. Em 1 de julho, marcou no fim do jogo o gol da vitória por 1-0 sobre o Fluminense, após ajustar de cabeça. Dominou e finalizou no campo de Thiago, com direito a desvio do zagueiro adversário. Com esse gol, o seu oitavo na temporada, empatou com o Garoto, como o maior artilheiro do clube no ano, além de ser no elenco maior assistente de time em 2023, com 6 passes para gol. No dia 25 de julho, Luciano teve uma aparição polêmica na derrota por 2-1 sobre o Corinthians, na Índia das semifinais da Copa do Brasil, marcando o único gol do tricolor na partida com um chute de fora da área. Comemorou chutando raivosamente o escudo do time rival na bandeira de escanteio da Neoquímica Arena, sendo montado pelo árbitro Lio Pereira Sampaio, logo em seguida com o cartão amarelo. A ação causou revolta na torcida corintiana, dentro e fora do estádio, e causou grande furdúncio nas redes sociais, parte criticando o ato de aplicar um pontapé no símbolo adversário, parte defendendo pelo fato de ter sido admitido apenas comemorar um gol. Luciano, com esse amarelo, acabou atingindo o limite de 3 cartões, ficando assim de fora do jogo de volta. Em 10 de agosto, marcou o gol da classificação do São Paulo sobre o São Lourenço pela Copa Sul-Americana, na vitória por 2-0 sobre o time argentino, virando o placar agregado após jogada de passe precioso de Rodrigo Nestor. Recebeu na segunda trave e finalizou de pé esquerdo para sacramentar a vitória do tricolor. Em meio às recentes polêmicas sobre a comemoração contra o Corinthians, comemorou o gol levantando a bandeira do estádio do Morumbi, com o escudo do São Paulo, e levou a expressão de deboche à câmera. O atacante chegou a 62 gols com a camisa do clube, ultrapassando o Dagoberto, isolando-se como o quarto maior artilheiro do tricolor no século XXI.
Em 28 de dezembro, renovou seu contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Sua passagem pela seleção brasileira. Luciano foi convocado para defender a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2015, no Canadá. O jogador foi chamado pelo técnico Rogério Micali, treinador da seleção sub-23, já que para qual competição é necessário idade olímpica. No plano de Colombo, obteve a medalha de bronze, sendo que na disputa da medalha contra o Panamá, marcou 2 gols na vitória brasileira por 3-1, terminando como artilheiro da competição com 5 gols marcados. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma história para vocês. E hoje foi a história dele, Luciano, o nosso jogador de São Paulo, nosso artilheiro nato do São Paulo. Então, pessoal, estão gostando do Raízes do Podcast? Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, hein? Então, fica com Deus, é nóis, tamo junto, uou!